Boa noite a todas que estão aqui presentes. Nós temos aqui a Kelly, a Gisele, a Renaila e a todos e todas que depois estiverem assistindo a essa gravação do nosso Clube de Estudos Português para Concursos e Além. Fico muito feliz de encontrar vocês aqui. Hoje nós temos um assunto que eu considero um assunto muito importante, porque ele aparece de modos diferentes em todos os concursos públicos, tanto na área do judiciário, na área bancária, na área da educação, né? Então, a gente vai falar de um assunto que é duplo. Eu achei melhor trazer os dois assuntos juntos, mas ele se desdobra em muitos aspectos. Hoje nós vamos falar a respeito de modalização e de marcadores discursivos ou marcadores textuais. Eu vou pegar aqui o arquivo, só que a gente hoje vai fazer de um jeito mais leve, mais divertido. Eu acho que os nossos últimos encontros, eles foram pesados, né? Então, hoje a gente vai fazer de um jeito mais simpático, digamos assim, né? Então, tá aqui, depois eu disponibilizo, tá aparecendo para vocês? Beleza, obrigada. Então, já é o nosso 6º encontro, né? Que eu coloquei aqui marcadores argumentativos e modalizadores. Ao invés de falar sobre a teoria, a gente vai direto para a prática, né? Como o assunto hoje é duplo, para ficar mais divertido, a gente vai começar observando. Eu selecionei algumas questões, tanto da prova do Banco do Brasil, né? Que eu sei que a Gisele vai fazer, a Renaila também, e do TJ, acho que a Gisele vai fazer também, né? A Renaila acho que também, e tem mais uma galerinha, né, que está assistindo às gravações, que vai fazer também a do TJ, e eu selecionei dos dois, inclusive a do TJ, eu peguei a versão da última prova, que foi 2021, né, eu estava usando a de 2018, mas eu vi que eles também utilizaram esse assunto para 2021, acho que vai ser legal a gente dar uma olhada nesse material. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos direto para as questões, né? Aqui a gente tem, primeiro falando de modalizadores. Então, antes de dizer o que é um modalizador, eu trouxe a questão, fiz uma adaptação para ela caber no slide, né? Então eu tirei algumas coisinhas, reformatei, mas é o material que vocês têm, que foi disponibilizado do Banco do Brasil. Eu vou disponibilizar o arquivo da prova do TJ de 2021, essa agora que eu me lembrei, eu não disponibilizei para vocês, ainda que esteja disponível, se vocês colocarem na internet, prova TJSP 2021, você tem acesso também ao arquivo, mas eu coloco depois para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, vamos à questão. O trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião do autor é... E aí, as 5 alternativas, de acordo com o material do Banco do Brasil, eles destacam, né, essas palavras que eu coloquei em azul para fazer o destaque, né? Então, nós temos lá. Atualmente, somos mais de 126 milhões e 400 mil brasileiros. Infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado. Modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando a sua política. Independentemente da demanda de armazenamento de dados de clientes e época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Ou seja, todas essas frases foram extraídas
lá daquele texto, né? O do Banco do Brasil, lembrando, é uma prova menor, né? De língua portuguesa são menos questões, e é um texto só, né? Que eles utilizaram até a última versão. Então, o que a gente tem observando assim, que bate o olho, a gente percebe que todas essas palavras que estão em azul, elas terminam com mente. Elas são tecnicamente chamadas de advérbios, né? Então, são aquelas palavras que caracterizam uma situação ou caracterizam uma ação, né? A função de um advérbio é caracterizar o modo como uma ação acontece, ou ele muitas vezes se envolve também com outras informações textuais, indicando como essas situações elas aparecem, né? Normalmente, às vezes com adjetivos, enfim, todos eles, a gente olha aqui, eles têm essa característica em comum, que é terminar com mente. Então, atualmente, infelizmente, paulatinamente, independentemente e permanentemente. Pois bem, o que o exercício, né, a prova, pede para que o candidato escolha é o trecho em que a palavra que está em destaque, ela expressa uma opinião. E aqui a gente tem uma das definições, não está dizendo, né, no exercício de que é sobre modalização, mas quando a gente expressa opinião, nós estamos falando de modalizar. Modalizar um discurso, uma fala, é quando de algum modo quem escreve, sempre tem alguém que escreve, né? Não é o Gasparzinho que escreve textos, né? Então, sempre tem alguém por trás do texto. Mas quando esse alguém, ele deixa marcas de que ele está presente, ele dá a opinião dele, você consegue identificar a opinião dele. Ou quando você vê, por exemplo, verbos em primeira pessoa, situações no presente, né? Então, quando ele fala eu, você que está me ouvindo, né? Então, você tem essas marcas que indicam claramente que tem alguém ali que escreveu ou que disse aquilo, e que tem, às vezes, outra pessoa que é o tal do interlocutor, né? Que está ouvindo. Então, aqui, ele quer que a gente escolha qual das 5 alternativas existe ali uma opinião marcada pelo advérbio, né? Então, é o advérbio que define a opinião. Para fazer isso, a gente também precisa, muitas vezes, saber o significado dos advérbios, né? Porque se a gente não sabe o significado, a gente acaba também tendo dificuldades de escolher a resposta correta. A gente vai fazer juntos, tá? Para poder chegar a uma definição. Então, vamos lá. Letra A. Atualmente, né? Atual relacionado à atualidade. Tem aqui uma opinião expressa? Não, né? Quando eu falo atualmente, eu estou marcando o tempo, né? Quando? Atualmente. Então, não é opinião, né? Infelizmente. Infelizmente é opinião? O que vocês acham? Sim ou não? Quando eu falo assim, olha, infelizmente a vaga foi preenchida. Você vai procurar emprego, o cara lá, o empregador, o entrevistador fala, olha, infelizmente a vaga foi preenchida. Esse infelizmente, ele indica não só a opinião, mas ele indica quem diz, de algum modo, emite um parecer, uma impressão sobre alguma coisa? O que vocês acham? Pensem aí. Então, aqui, ó, infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado. Vamos ver os outros, né? Enquanto isso. Modo como cada sociedade vem paulatinamente. O que significa paulatinamente, né? Paulatinamente significa aos poucos, né?
de modo paulatino, né? De modo constante, mas aos poucos. Eu vou trazer informações para vocês paulatinamente, quer dizer, eu vou trazer informações aos poucos. É opinião? Não é opinião. É um modo como a informação vai acontecer, aos poucos. Podia ser tudo de uma vez, podia ser uma vez só, né? Então, indica aqui uma frequência, né? O paulatinamente. Independentemente, vem de independente, né? Independentemente da demanda de armazenamento de dados de clientes. Independente que não tem uma relação direta, não está preso, né, a alguma outra coisa. E, permanentemente, a letra E, época em que todo mundo pode falar permanentemente, de modo permanente, de modo não apenas contínuo, né, mas com estabilidade, né? Então, desses 5, concordam comigo que o infelizmente dá uma sensação de que tem alguém que... Se eu digo que é infeliz para mim, é uma tristeza para mim, será que é para todo mundo? Né? Quando eu digo, infelizmente eu não vou poder participar da festa. Pode ser uma infelicidade para mim, mas pode ser algo bom para outra pessoa, né? Então, o que a gente tem aqui, né, o trecho em que nós, de fato, temos uma opinião ou uma modalização, esse é o nome técnico, é a alternativa B. Vamos conferir se é isso mesmo? Sim, é isso que a gente tem na letra B. Esse advérbio, ele transmite essa ideia de opinião, ou, como muitos autores às vezes falam, é a presença, eu consigo perceber que ali tem alguém que escreveu o texto, que além de escrever o texto, ele traz ali a impressão dele, para ele é infeliz, né? Tudo bem? Tem mais nessa mesma prova, tem mais um exemplo de modalizador, né? Porque quando a gente fala de modalização, a gente não está falando só de, no caso ali, advérbios, né? Que nós vimos na anterior. Eu posso ter verbos também que transmitem um efeito de opinião, né? E chamamos, inclusive, de verbos modalizadores. Aqui, nesse outro fragmento, nós temos essa situação. No trecho, também do Banco do Brasil, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser. A forma verbal destacada expressa a noção de... O que acontece com um verbo, quando a gente fala que um verbo modaliza, ele está muito mais relacionado à intenção que ele transmite do que com o tempo verbal. O que eu quero dizer com isso? Então, antes da gente ir para o exercício. Se eu digo assim, ontem eu comi macarronada. Ontem eu comi macarronada. O verbo comer, no passado, eu estou indicando o tempo, né? Então, quando que foi que eu comi macarronada? Ontem, né? Passou, já era, acabou a macarronada. O verbo comer está no passado, indicando o quê? Uma ação que aconteceu. Quando eu falo esse limite, agora eu estou aqui novamente no exercício, tá? Esse limite poderia. Observem que tem um tom de tempo, né? Um tempo que parece que ainda não aconteceu, mas, além disso, ele tem uma intencionalidade, né? Então, quando a gente fala de intencionalidade, a gente também está falando de modalização,
né? Na língua inglesa, nós temos uma categoria de verbos que a gente chama de modal verbs, verbos modais, e tem justamente essa função de dar mais formalidade ou informalidade àquilo que se diz, trazer níveis de certeza ou de incerteza, fazer pedidos, dar sugestões. Então, repare, quando a gente usa essa terminologia, nós não estamos falando necessariamente do quando, não é o quando que é importante, mas se aquilo que você está dizendo soa como ordem, como sugestão, como conselho, como certeza, como incerteza, né? Então, a modalização está dentro disso, né? No caso dos verbos. E aqui, nesse fragmento, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser? O que esse verbo, né, com essa terminação poderia, ele causa em quem ouve, né? Se você ouve alguém dizendo assim, então, esse limite poderia ser dado? Será que o consumidor poderia dar limites, se ele assim quiser? Né? Então, a pergunta é, a forma verbal destacada, que é o verbo, ele expressa a noção de que, quando ele fala, esse limite poderia, é um dever que está sendo informado nessa frase, nessa pergunta? Não, né? Quando eu falo poderia, não parece dever. É uma obrigação? É obrigação? Tem ali embaixo também, ó, a letra D, né? É obrigação? Se não é dever, também não é obrigação. É uma certeza? Quando eu falo, eu poderia estudar todos os dias. É certeza? Quando você fala eu poderia? Não é muito certeza não, né? O que efeito, né, causa o poderia? Hipótese, né? Existe chance de alguma coisa acontecer ou não. Se existe chance, significa que não é certo, não é garantido, né? Daí, né, aqui a resposta é essa mesma, poderia estar relacionado a nesse caso, a hipótese. Uma coisa que é muito, muito importante falar, a gente vai voltar ainda a falar a respeito disso quando nós vamos observar os marcadores argumentativos, é que tanto a modalização quanto os marcadores argumentativos, que é o nosso próximo assunto, eles dependem de contexto. Porque a mesma palavra, e nós falamos disso semana passada, lembram que nós falamos do C, da partícula C, e nós vimos ali 3 ou 4 situações de uso? E eu comentei, né, que alguns itens gramaticais, isso não é só do português, vários idiomas trabalham dessa forma, eles usam a mesma palavra para uma série de situações diferentes, né? Nós vimos a partícula C semana passada, e hoje, falando de modalizadores, acontece a mesma coisa, né? Assim também como alguns marcadores argumentativos. Você usa a mesma palavra para indicar coisas diferentes. Só para ilustrar antes de nós seguirmos adiante. Se eu digo assim, eu posso respirar embaixo d'água. Vou pegar até o exemplo das meninas que estão fazendo natação, né? As meninas da Renaila. Então, as meninas podem respirar embaixo d'água, estão aprendendo, elas estão adquirindo a capacidade de respirar embaixo d'água. Então, o poder, né, o verbo eu posso respirar embaixo d'água, as meninas podem respirar, eu posso andar de patins. Em alguns casos, o verbo poder, ele adquire o significado de ter capacidade, de saber como, de conseguir. Em outros casos, ele pode ser
uma autorização. Então, reparem que eu tenho que criar situações. Você chega no escritório, né, no consultório médico, quando você vai entrar, às vezes, no médico, né, o médico te chama, se a porta não está completamente aberta, você, assim, coloca o rosto, assim, bate na porta, posso entrar? Você está pedindo o quê? A autorização. Então, o posso entrar tem um significado diferente do eu posso respirar embaixo d'água. Se eu digo eu poderia entrar, é um outro significado, né? Então, quando eu falo assim, eu poderia entrar lá. Ah, mas não vou não, porque, sei lá, tô com medo. Então, repare que cria-se aí um efeito que não é mais de pedido, não é mais de conseguir realizar, mas é uma hipótese, alguma coisa que tem chance de acontecer, mas também tem chance de não acontecer. Então, quando a gente fala de modalizadores, quer sejam verbos, quer sejam advérbios, como o exercício anterior, depende do contexto. A gente não consegue dar uma resposta única. E por isso que muitas vezes, se vocês estão fazendo exercícios na apostila preparatória para o concurso, ou acompanhando postagens que muita gente faz nas redes sociais, com tabelas, né, de verbos, de expressões, você às vezes vê repetido em situações diferentes a mesma palavra. Por quê? Porque, dependendo do contexto, ela vai adquirindo significados diferentes, certo? Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu vou só fechar meu áudio um pouquinho, para vocês não terem que ouvir eu espirrando. Vocês só viram eu espirrando, mas ouvir ninguém merece, né? Então, fechei um pouquinho só o áudio para isso. Agora, né, pensando um pouquinho nos marcadores argumentativos, é um exercício que parece igual, né, mas ele tem uma pegada diferente, né? O que é um marcador argumentativo? São palavras de várias categorias, né? Podem ser advérbios, podem ser locuções adverbiais, podem ser conjunções, enfim, tem uma galera aí, né? Nesse momento não interessa muito para a gente isso, que eles organizam a linha argumentativa da frase ou de um conjunto de frases, de orações. Por isso que a gente chama de, às vezes, marcadores textuais, né? Porque eles vão dizendo se você está apresentando ideias que se somam, ideias que se contradizem, que uma indica a causa da outra, comparação, finalidade. Então, são palavras que a gente também fala que são elementos coesivos, né? Elementos que trazem para o texto uma explicação de para que aquele texto foi escrito, né? Com quais motivos, né? E que todos os concursos, de um modo ou de outro, eles trazem esses elementos, porque são eles que vão criar naturalidade ao discurso, né? E trazer clareza também àquilo que ou é dito ou é escrito. Então, aqui, um outro exemplo de exercício do Banco do Brasil. Então, de 10 questões que o Banco do Brasil coloca em língua portuguesa, reparem que nós estamos vendo hoje 3 delas, né? A gente já comentou algumas coisas relacionadas à interpretação textual, semana passada nós falamos da partícula C, quer dizer, na prova do Banco do Brasil a gente já está vendo praticamente tudo, né? Então, olhem só, no trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes,
eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa a noção de. Reparem que a forma como o exercício é montado é muito parecido com o anterior. Só que aqui a gente tem o quê? Dois itens, né? Duas palavras que estão em destaque, que é o já, que, e organizam, eles ligam a oração 1 à oração 2, indicando alguma coisa, né? Ou indicando condição, ou indicando finalidade, ou indicando concessão, significa quando você apresenta um argumento, aí você olha como se fosse uma exceção, né? Como se você estivesse olhando algo que foge à regra daquele argumento. Causalidade é a causa e comparação. Como que a gente faz para resolver esse tipo de exercício? Mas, pelo menos como eu faço, vou falar como é que eu faço para resolver esse tipo de atividade. Eu trabalho com a substituição. Então, o que que eu tento fazer? Na minha cabeça, eu tento trocar o item que está em destaque por alguma outra coisa, algum outro item que eu conheço. Então, de todos esses 5 que aparecem aí, né? Condição, finalidade, concessão, causalidade, comparação, eu tento imaginar alguma outra palavra que, de modo mais claro, estabeleça essas relações e vejo se funciona na frase e se mantém o sentido. Então, vindo aqui novamente, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem. Não dá aqui uma sensação de que esse já que, ele, de algum modo, ele explica, né? Por que que as organizações cabe orientar os clientes? Uma vez que, olha eu trocando, uma vez que... A Gisele perguntou o na medida que. Esse na medida que também pode servir, Gisele. Qual que é a ideia que na medida que ou uma vez que ele traz uma condição? Condição é o se. Se você me emprestar dinheiro, eu compro o almoço do final de semana. Não é condição aqui, né? É finalidade? Finalidade indica um objetivo, um para quê? É objetivo? É concessão? É, assim, algo que foge àquilo que... eu digo assim, gosto de tomar sol, ainda que minha pele seja muito fina, minha pele queime com facilidade. Isso seria uma concessão, não é o caso. É causa? Será que é causa? Ou é uma comparação? Vamos ver qual que é? Vocês querem arriscar aqui? Alguém quer arriscar? Opa, pulei. É causa, né? A gente tem uma... Quando a gente fala a explicação, né? Muita gente confunde explicação com causa. Quando a gente fala de causa, nós estamos olhando para algo que trouxe um determinado resultado, né? Então, nesse caso aqui, as organizações precisam orientar os clientes, porque, na maioria das vezes, esses clientes não sabem quais são os seus próprios limites. Então, é como se a gente olhasse para trás, né? Por que que as organizações precisam orientar seus clientes? É porque os clientes, eles não sabem os seus próprios limites. Então, a gente está mostrando a causa da necessidade das organizações orientarem seus clientes. É sutil, né, Renaila?
é bem sutil. Muita gente, e às vezes, no próprio exercício do concurso, a gente tem as duas, a gente tem a causa e tem a explicação, né? E às vezes a explicação ela está voltada a alguma coisa que explica, né? Que traz a informação que é apresentada, ela vem depois do marcador argumentativo. Então, novamente, a gente precisa observar contexto, né? Se você, às vezes, reorganiza a frase de um outro jeito, você tem uma outra relação de argumentos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O que eu normalmente faço, para mim, costuma funcionar, é fazer essas substituições, né? Vocês viram que eu substituí o já que pelo uma vez que. A Gisele tinha colocado na medida que, né, trazendo também ali tem que tomar um pouco de cuidado na medida que, porque esse também pode ser usado às vezes para fazer comparação, né? E a gente não é um caso de comparação, a gente não está comparando uma coisa com outra, a gente está o quê? Mostrando a causa de uma determinada afirmação, né? Inclusive, algo que é importante para a gente perceber isso, tá vendo aqui, ó, no início da frase, a as está craseado, né? Então, para as organizações, né? A craseados significa que tem dois as juntos, né? Para as organizações, cabe o desafio de orientar seus clientes, né? É um tópico que causa muita dificuldade, que a gente tem que ler com atenção e fazer as devidas trocas. E observar se a cada troca, por que eu falo de fazer troca? Porque às vezes você troca uma palavra pela outra e ela fica boa, mas ela muda o sentido. E aqui, lembra o que eu falei? É complexo mesmo, Kelly. Que a questão dos marcadores argumentativos, e eu coloquei junto com os modalizadores, porque eles trazem para o texto nuances diferentes de sentido. Não significa necessariamente que vai ficar errado se você trocar por outro marcador. Mas, às vezes, você trocando, você muda o sentido daquilo que foi dito. Então, a gente precisa fazer um nível de leitura mais profundo e mais atento. Eu queria até trazer para vocês, né, trouxe para vocês um outro exercício, esse é do TJ, que é exatamente o mesmo assunto, mas eles montaram de um jeito que deixa a questão mais difícil do que já é, né? O assunto não é fácil e os caras conseguem deixar o exercício mais complicado. Olhem só, e esse daqui é do TJ 2021, né? O último ano de ocorrência dessa prova, né? Que foi em 2021, saiu o resultado em 2022. Tem um fragmento de texto com ali uma partezinha em destaque, tá em negrito, né? Então, olhem só, como que a gente tem que fazer em partes, tá? Os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, que são alvo de estratégias de venda para que possam se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo de tabaco mata mais da metade de seus usuários. Pergunta: no trecho destacado no terceiro parágrafo, há 3 orações que expressam correta e respectivamente sentidos de. Aí você lê um negócio desse, né? Eu adaptei, tem um texto, né? Que eles falam que está no terceiro parágrafo, quer dizer, eles extraíram
esse fragmento do terceiro parágrafo do texto, lembrando que as provas do TJ, elas têm por característica, como tem mais questões de língua portuguesa, são 24, ao invés de apenas 10, como é do Banco do Brasil, o TJ faz a opção de colocar 4, 5 textos com menos questões relacionadas a ele. No Banco do Brasil, eles pegam um texto e montam 10 questões que têm algum tipo de relação com o texto que foi utilizado. Então, aqui esse é um dos textos do TJ. Eles destacaram um fragmento, estão dizendo que esse fragmento está no terceiro parágrafo. O que tem de difícil aqui? Eles destacam aqui uma parte, né, dentro do texto, eles colocam em negrito uma parte e estão dizendo algumas informações que são importantes. Há 3 orações, quer dizer, esse fragmento aqui, ó, que está em destaque, tem 3 orações. Como que eu sei disso? Eu tenho 3 verbos. Então, tenho lá, são, possam e mata. 3 verbos, tá? Mas não é o verbo que interessa para a gente. Eu só estou mostrando o verbo para mostrar que tem 3 orações. Por quê? Eles querem que a gente identifique os sentidos que estão apresentados nessas orações de maneira correta e respectiva. Quer dizer, eu tenho que seguir a ordem, né? A primeira oração tem uma informação. A segunda oração, outra. A terceira oração, outra. Para facilitar a nossa vida, eu destaquei os marcadores argumentativos, que estão presentes. Parece o jeito que você escreve. Então, quando a gente vai montar a prova, né? Quando você vai montar uma prova para um exame de larga escala, para concurso, isso pode ser um concurso público, pode ser um Enem, ENAD, enfim, todos esses grandes exames, quando você é convocado, ou melhor, você é contratado para fazer esse serviço, você recebe ali uma orientação. Eu tenho que fazer uma questão sobre marcadores argumentativos ou elementos coesivos, difícil. Nível difícil. Aí o elaborador vai montar de um jeito que o próprio exercício ele seja difícil de entender, né? Porque depois que você entendeu o que você precisa fazer, aí fica mais fácil responder a questão, né? O pulo do gato é esse, né? Nós vimos há pouco, né? Só vou voltar aqui um pouquinho só para retomar. Aqui, ó, do Banco do Brasil. É muito mais objetivo que você precisa fazer, né? O trecho é menorzinho, é um parágrafo só, né? Uma parte de um parágrafo, e ele coloca lá, a expressão em destaque expressa a noção de, tá vendo ali, ó? São os mesmos itens do exercício do TJ, só que o TJ fez o quê? Eles fizeram um combo, porque eles pegaram um fragmento maior, dentro desse fragmento, eles recortaram, pegaram aqui uma pequena parte, mas que tem 3 orações que estão amarradas com 3 marcadores argumentativos diferentes, que significam 3 coisas diferentes. Né? Você fala, meu Deus do céu, e aí como que eu resolvo isso? Bem, vamos por partes, né? Às vezes, quando você tem um exercício assim, parece que é mais difícil, mas às vezes ele é mais fácil. Ó, a Kelly comentou um negócio interessante, ó, os textos jurídicos têm esse estilo, e isso a gente comentou lá no início dos nossos encontros da questão de para quem é a prova, né? E é importante, né, perceber isso, que é um estilo jurídico. TJ é do judiciário, então ele meio que se contamina, ou quando as provas são elaboradas, elas são elaboradas já pensando no ambiente onde as pessoas que estão se candidatando vão trabalhar, conforme disse a Kelly, textos jurídicos que são muito mais complexos, densos, cheios de reviravoltas, né?
enquanto que os textos bancários, normalmente, o universo financeiro é um universo mais direto, né? Mais pontual, mais vamos resolver logo isso, né? Não tem muito tempo a perder. A Renan, ela já respondeu. Causa, consequência e causa. Tem aqui causa, consequência e causa. A Renan, ela respondeu a alternativa D. Vamos ver, então. Vamos lá olhar uma por uma. Né? Então, primeiro, os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, destacam a importância de proteger crianças, jovens e adolescentes, que são alvo de estratégias de vendas. Né? Então, esse crianças, jovens e adolescentes, né? Reparo que eu fui o que veio antes, né, do que está em destaque. Porque depende de contexto. Eu não posso começar minha leitura só pelo que eles marcam, porque se eu olhar só o que eles marcam, eu não consigo responder, porque eu preciso ver o que vem antes e o que vem depois. Né? Por isso que, inclusive, o fragmento é maior, né? Então, as crianças, os jovens e os adolescentes que são alvo de estratégias de vendas. Ele está fazendo o quê? Ele está apresentando a causa, ele está apresentando uma explicação, uma restrição, restringindo, né? Ou adicionando. Adicionando a gente já tira, né? Porque não faz o menor sentido, não tem nenhum tipo de adição. Adição é quando a gente usa e. Eu, a Renaila, a Kelly, a Gisele estamos estudando, tá? A gente está acrescentando, você vai adicionando. Não tem nada de adição aqui, né? Então, a gente tem o quê? Ou explicação, ou restrição, ou causa, né? Que aqui a explicação repete na letra A e na letra E repete a explicação. Segurem aí, meninas, vamos ver o próximo, porque tem que ser correto e respectivamente, na ordem, né? Então, estamos na dúvida, né? O que esse que aparece aqui, o que ele faz, né? Em relação às crianças, jovens e adolescentes, que veio antes. Que são alvo de estratégias de vendas, para quê? Para que parece que fica mais fácil. Para que não é uma consequência ou uma finalidade, né? Se eu digo assim, eu vou estudar para que eu consiga passar na prova, né? Não sei se a impressão que eu tenho é que um para que indica muito mais um fim do que uma consequência. E a gente volta, a diferença é muito sutil. Quando eu digo, eu vou estudar para que eu passe na prova, eu estou indicando o meu objetivo. Agora, se eu dissesse assim, eu passei na prova, pois estudei bastante. Não indica uma consequência? Estão vendo que foi a mudança na ordem do que eu disse que mudou o significado, inclusive, da frase, né? Quando eu falo de consequência, muda o sentido, né? Muda a direção argumentativa. Quando eu falo de consequência, é como se eu dissesse assim, olha, se eu não estudar, eu não vou passar na prova. Eu vou estudar para passar na prova. No final das contas, eu estou falando a mesma coisa, mas a linha de argumento é diferente. Numa, eu trago a consequência. Se eu estudar, eu passo na prova. Em consequência de eu estudar, eu passo na prova. Exatamente. É importante a escolha das palavras para a comunicação limpa, como disse a Kelly, e eu vou acrescentar uma outra informação. Vou fazer uma adição. Além de
a escolha das palavras ser importante, a ordem como nós usamos as palavras é importante. Então, essa ideia da argumentação, ela usa 2 itens. Ela usa um vocabulário, que é importante ter um conhecimento de vocabulário, e também a forma como esse vocabulário é organizado, né? Então, esses marcadores, esses itens que vão organizando as sentenças, eles não só trazem o sentido, mas eles também vão colocando uma organização cronológica, muitas vezes. É fascinante, eu também acho isso árduo, mas é extremamente importante. Uma palavra pode mudar o sentido e a ordem como a gente coloca as palavras também muda o sentido. Vocês pegaram o esquema. Então, aqui a gente percebeu que o para quê, ele é muito mais uma finalidade do que uma consequência, né? Seguindo, e aqui, ó, se a gente olhar no item, ó, vamos começar a tentar resolver algumas coisas. Ó, exercício assim, que é difícil, a gente tem que usar estratégia, né? Então, eu entendi que o para quê é uma finalidade, que é o segundo, né? Na lista são 3 frases, a gente tem que responder respectivamente. Então, eu tenho finalidade aqui na letra A, e tenho finalidade na letra E. Nas outras, eu não tenho finalidade. Na letra B, eu tenho restrição, causa, consequência, então não é essa. A letra C fala de comparação, também não é, já estava errada desde o começo, né, porque não era adição. E a causa, consequência e causa também não é. Sobrou, olha, de 5, eu fiquei com 2 só, porque inclusive as 2 estão, olha que bonitinha, que fofura. Eu tenho explicação na letra A e na letra E, eu tenho finalidade na letra A e na letra E. Esse é típico de prova que você quer realmente subir o nível de dificuldade. Você deixa 2 muito parecidas, elas só mudam no último item. Uma é causa e uma é comparação. Então, é a última parte que vai dizer a resposta correta. Então, aqui, né, os adolescentes que são alvo de estratégias de vendas. Então, segundo essa lógica de raciocínio, esse que são alvo explica quais são, proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, está explicando, né, por que tem que proteger, né? Eu poderia trocar, lembra que eu falei da troca? O que pelo porquê. Então, lendo de novo desde aqui a vírgula anterior. Destacam a importância de proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes, porque as crianças são alvo de estratégias de vendas, para que, com a finalidade de se tornar um mercado repositor de novos consumidores, já que o consumo aí é a causa. Exatamente, é isso mesmo, Gisele. Já que seria a causa do que foi dito antes. E aí eu tenho a alternativa na letra A, né? Explicação, finalidade e causa. A alternativa E falava de explicação, finalidade e comparação. Não está comparando, né? Deixa eu só limpar aqui para eu poder colocar a resposta, ver se é isso mesmo, se a gente acertou. Opa. Travou aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, pronto. É isso mesmo, explicação, finalidade e causa. Né? Então, eu tenho uma explicativa. Você fala, mas que como explicação não combina, né? Lembra aquela história? Depende do contexto. Que serve, assim como se, serve para uma infinidade de coisas. Neste caso, ele está explicando, eu poderia trocar que por porquê.
Porque dando explicação. Né? A questão da finalidade, para que possam, né, com a finalidade de, né, se tornar um mercado repositor, já que é a causa daquilo que foi dito antes, né? A gente está olhando as informações anteriores. Aí a gente tem explicação, finalidade e causa em ordem de ocorrência. Tudo bem? Kelly pergunta, já que sempre indica causa ou depende de contexto? Depende de contexto. Estou tentando imaginar, aqui eu parei para falar, porque eu estou tentando imaginar um contexto em que o já que é bastante comum o já que, porque não dá a impressão quando você fala já que você disse alguma coisa e que essa coisa, isso que você disse, parece que é retomado no argumento que vai seguir adiante. Então, ele, em boa parte das vezes, ele funciona como essa causativa, né? Ele vai relacionar o que você vai dizer com aquilo que você já disse, trazendo um efeito de que aquilo que você disse causou o que você vai falar na sequência. Por que que eu falo que... E todo mundo que trabalha com linguagem diz que depende de contexto. Porque, ainda que agora a gente não consiga pensar numa frase ou numa construção que tenha um outro sentido, eventualmente, em termos de língua, a gente tem uma abertura que, dependendo da situação ou dependendo da intencionalidade, você pode usar algo que normalmente é usado de um único jeito, com funções diferentes, né? Só para ilustrar, deixa eu só parar aqui o que era isso, que acho que esse é o meu último slide, inclusive. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Aqui já estão as referências. Eu vou parar de compartilhar essa e vou compartilhar um quadro branco aqui. Deixa eu só ver se funciona aqui, que é a primeira vez que eu estou usando. Pronto, estou abrindo aqui um quadrinho branco, tá? É a primeira vez que eu estou usando aqui essa ferramenta. Ai, que lindo. Como que eu uso agora isso daqui? Aqui. Pronto. Então, imaginem que, só para ilustrar aquilo que a Kelly... Está aparecendo para vocês um quadrinho branco agora aí? Eu só perdi vocês aqui, deixa eu só achar aqui onde vocês estão. A gente quer brincar aqui com as ferramentas, né? Ah, então tá. Tá aparecendo, né? Tinha perdido aqui vocês. Então, se a Kelly perguntou, né? Se o já que sempre funciona como uma causativa ou depende de contexto. Eu falei que normalmente sim, mas que às vezes, mesmo expressões que são usadas bastante de um jeito, podem significar outra coisa. Só para ilustrar, inclusive a gente já vai quase chegando ao final, vou dar um exemplo com uma conjunção que normalmente significa adição, que é o e. Então, se eu dissesse assim, eu gosto de estudar e de correr. Então, vou colocar, eu gosto de estudar e de ler livros de ficção. Pronto, para ficar dentro do campo semântico. Né? Eu gosto de estudar e de ler livros de ficção.
esse E, que está aqui, ó, no meinho, dá até para mudar a cor, que bom. Pronto. Ele é uma conjunção aditiva, né? A gente geralmente usa para indicar que as ideias elas vão se somando. Então, eu gosto de estudar e eu também gosto de ler livros de ficção. O E indica que a argumentação ela segue no mesmo caminho. Agora, se eu dissesse alguma coisa assim, eu gosto de comer frituras e passo mal. Eu gosto de comer frituras e passo mal. Eu estou usando o mesmo E, normalmente 99% das vezes. E indica adição, ideias que vão seguindo o mesmo fluxo de argumentação, elas vão se somando, né? Elas vão acompanhando a mesma direção. Agora, quando eu digo, eu gosto de comer frituras e passo mal. O que vocês acham? Esse E entre gosto de comer frituras e passo mal, elas indicam as duas informações, né? As duas frases, elas seguem o mesmo fluxo argumentativo? Não. Porque quando eu falo, eu gosto de comer frituras, mas passo mal. Quer dizer, dá a impressão que entre a primeira informação e a segunda, não é alguma coisa que flui naturalmente no mesmo sentido, né? A Gisele falou ali de que o passo mal vira uma consequência, né? Eu poderia também pensar, né, como uma adversativa, né? Você fala, mas dá para falar desse jeito? Gente, é língua, a língua é viva, a gente pode falar do jeito que quiser. E principalmente na literatura ou na oralidade, muitas vezes nós usamos essas conjunções, né, essas palavrinhas aqui, o E, por exemplo, é uma conjunção. Nós usamos de um modo livre, que às vezes quebra a regra. Então, aqui eu tenho uma aditiva, que é o E, e pode, às vezes, ser usado em um contexto como esse, eu gosto de comer frituras e passo mal, com uma função que não é de soma. Pode ser, eu diria que talvez não consequência, mas como uma adversativa. Eu gosto de comer frituras, mas passo mal, né? Ainda que, olha lá, ainda que, a adversativa, ainda que eu goste de comer frituras, isso não me faz bem. Estão vendo que a gente precisa fazer o quê? Ir muito além do que está escrito. Eu preciso ir para o contexto, imaginar novamente, vai substituindo. Vamos colocar uma consecutiva? Eu gosto de comer frituras, pois passo mal. Aí não viu que ficou... a frase funciona na língua portuguesa, mas o sentido dela fica esquisito. É essa a ideia quando a gente trabalha com marcadores argumentativos. Essa troca, né, tentar... É importante você conhecer as palavras? Com certeza, é muito importante você conhecer o vocabulário. Então, pegar numa gramática, num site confiável, né, um site de um dicionário, por exemplo, né, exemplos de marcadores, de conjunções, de elementos coesivos, é importante ter contato com essas palavras e saber o que significam? Sim. E é também importante ficar atento que eles podem ser usados
em situações diferentes, e aí a gente precisa analisar o contexto e fazer as devidas substituições para que você não corra risco de escolher algo que não combinava com aquela situação que foi apresentada no exercício, tá bom? É um assunto que dá pano para manga, né? É um assunto muito amplo, tanto no português, no inglês, você trabalha vocabulário e trabalha também sintaxe, né, que é a organização das palavras na frase. A Gisele falou ali de a leitura ajuda a perceber essas finalidades. Sim, a leitura, Gisele e meninas, uma leitura atenta, uma leitura que não fique na superfície do texto. Você tem que ir, sim, porque o estudo gramatical é chato, né? Você pegar ali a apostila, ficar lendo conjunções aditivas, e, além de, quer dizer, é muito chato, né? Eu acho que é interessante você fazer, sabe aquela leitura que você lê o mundo e começa a perceber em tudo que você lê, no que você fala, no que você ouve, esses elementos, porque são elementos gramaticais, mas que constroem o sentido do texto, por isso que a gente chama de elementos coesivos, né? Coesão é elementos que costuram, né? A ideia de coesão é costurar, eles vão costurando o texto para que ele fique agradável, né? Como se eu pegasse uma colcha de retalhos e fosse juntando as peças e fosse deixando esses retalhos que estão soltos em uma colcha bonita e agradável e confortável. Essa é a função dos elementos coesivos. Tá bom? Vocês querem perguntar mais alguma coisa, comentar algo? Ficou claro? É um assunto amplo, né? Não dá para a gente esgotar em um encontro só, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esses aspectos, porque sempre aparecem, de modos diferentes, eles vão sempre aparecer. A língua é fascinante, né? Também sou suspeita para falar, tá? Mas espero que tenha sido útil, que vocês possam olhar para essas questões de um modo menos inocente, né? Menos técnico e muito mais delicado, né? Um pouco mais atento, né? Porque as diferenças são sutis, tá bom? Meninas, obrigada pela presença de vocês na noite de hoje, gostei das interações, espero que o que a gente está fazendo aqui seja útil para vocês, e agradeço a paciência, a presença, e até mais, tá? Até a próxima semana, se Deus quiser. Se tiverem alguma sugestão, algo que vocês queiram comentar, mandem mensagem, tá? Pelo grupo, pelo Instagram, e a gente se vê, tá bom? Bom descanso, boa noite, boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E até mais. Quem vai assistir também a gravação, vale a mesma regra. Mande mensagem e fiquem em paz. Até mais. Boa noite.